Foi uma noite terrível para o Cruzeiro. O futebol abaixo da crítica. Agora, vamos lá. Ninguém disse aqui que esse time voaria com 3, 4 rodadas do campeonato estadual. Ninguém disse aqui que esse time voaria muito rápido, porque o que a gente vem dizendo aqui se escorando exatamente no que a direção disse e no que nós estamos percebendo sobre eu acho que contratou dentro da condição bem. O encaixe leva tempo. Agora, independentemente do encaixe levar tempo ou não, nós temos que analisar o jogo, a derrota. E a derrota, para mim, ontem, a apresentação foi pior do que a derrota. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu acho que o Cruzeiro jogou um futebol mal jogado, né? Então, hoje a torcida tá pistola e com razão. E com razão, porque o futebol foi muito abaixo do que tem que ser apresentado. Agora, essa pica é do Pessolano. Ele vai ter que pegar, vai ter que trabalhar, vai ter que encaixar esse time. E se ele notar necessidade, ele vai ter que chegar no Ronaldo e falar: Ronaldo, legal, não tem dinheiro e tal, mas, cara, eu não consigo dar mais do que isso com esse elenco que você me entregou. Ah, mas o elenco é péssimo? Não! Só que nós sempre deveremos lembrar de que é um recomeço. Ele está partindo do zero. São 15 jogadores que chegaram e 20 que foram embora. Ele encaixou no Campeonato Brasileiro do ano passado, a terceira, eu acho que a partir da 4ª rodada, salvo engano, é que o time encaixou e dali o time seguiu. Só que esse ano o sarrafo está muito mais alto. A gente vai falar muito desse assunto aqui com o Nonato, nosso convidado especial, lateral esquerdo do Cruzeiro, disparado, maior da história. Estou aqui com Alexandre Oliveira, este aqui da imprensa tricolor de Minas Gerais, Elton Novaes, Thiago Fernandes e também Thiago Valuzeiro. Aliás, ontem fez um belíssimo comentário na Rádio Itatiaia. Parabéns pelo seu comentário de ontem. Corajoso e sem querer fazer média, embora você seja caseirinho da boleirada. A reportagem é de Gabriel Marques, contando tudo do jogo e da derrota de ontem. Veja. Fora da zona de classificação do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro entrou em campo em busca da reabilitação. O jogo começou bem. Logo no início, Wesley saiu cara a cara com o goleiro. Mas foi o Pouso Alegre quem abriu o placar, com Gabriel Carioca. O time celeste sentiu o gol. E Pesolano não demorou para mexer. Logo aos 30 minutos veio o pacotão de mudanças. Reinaldo, Formiga e o Alisson foram para o banco. Eduardo Brock, Ian Lucas e Neto Moura entraram em campo. O Cruzeiro até que melhorou nos minutos finais, só que nada da bola entrar. O primeiro tempo terminou sob o protesto da torcida. O segundo tempo continuou na mesma toada. Erros individuais e uma bola que teimava em não entrar. Wesley, de cabeça, quase deixou tudo igual. Bruno Rodrigues, no cruzamento, quase fez o dele. Mas, no fim, o Cruzeiro ficou no quase e o torcedor ficou de cabeça quente. Acho que o time pipoqueiro é um pouco pesado, pelo que a gente fez ano passado. Acho que por respeito também a gente que ficou e o pessoal que está chegando. Temos que saber que estamos num clube gigante. Num clube gigante se exige. Pronto, num clube gigante não se pode perder com Pouso Alegre. Temos que nós pensar o que temos que melhorar para o próximo jogo. Temos que assumir essa responsabilidade. São 4 pontos em 4 rodadas, um aproveitamento de 33%. Só que o time de Paulo Pesolano mal tem tempo para lamentar. Afinal, na segunda que vem já é o dia do clássico contra o Atlético, aqui dentro do estádio Independência. Vamos falar mil coisas, mas agora vai depender do próximo jogo dentro do campo. E se não ganhamos, vamos ser cobrados. E sim, porque é uma torcida gigante. Há que assumi-lo. Senão não podemos dar Cruzeiro. Vamos falar sobre Pessolano, as alterações, o Cruzeiro ontem. Eu quero perguntar ao Nonato aqui se é cedo ou não para uma cobrança mais pesada para cima de quem tem que apresentar os resultados e tal. Mas tem uma informação, atenção, uma informação importante, aliás, duas. Uma do colega João Vitor Xavier, colega o cacete, meu vice-presidente da Itatiaia, João Vitor Xavier, sobre a SAF do Atlético, com novidades.
E uma outra, um jogador que está neste momento negociando com o Atlético. Recebi a informação ao 12h10. Estava entrando no jogo aberto ali, a informação chegou, o jogador que está negociando com o Atlético. Negociando, daqui a pouco você fica sabendo quem é. Valu, daqui a pouco eu vou saber do Nonato se é cedo ainda, mas você ontem viu o jogo, trabalhou no jogo, eu queria que você me falasse o seguinte. Ainda bem que você divide a mesma opinião comigo, isso é muito importante para mim, para você não. A derrota, o jogo do Cruzeiro foi pior do que a derrota. Porque o que preocupa não é ter perdido por 1-0. O que preocupa, cara, é um time afobado ainda, sem ideias, ainda sem nenhum movimento de repetição. Isso é um fruto do recomeço ou é um fruto de uma projeção que é culpa nossa, de achar que não? O Pesolano é tão bom, ele é tão competente que muito rapidamente ele vai fazer esse time jogar. O que, na sua opinião, acontece com o Cruzeiro que está derrapando nessas rodadas do Mineiro? Boa tarde. Boa tarde, Everton, Alê, Nonato, Elton e Thiago, nosso telespectador. Bom, o Cruzeiro ontem, eu acho que assim, a partida contra o Atlético, 30 minutos razoáveis no primeiro tempo, segundo tempo já aquém, segundo jogo contra o Atlético, primeiro tempo muito ruim, segundo tempo menos ruim, contra o América uma partida ok, até que teve mais oportunidades do que o América para sair na frente, não foi competente. Ontem, não tem nada a se aproveitar do jogo de ontem, absolutamente nada. O Cruzeiro, independente de ontem ser o quarto jogo, 14 contratações, um recomeço, o Cruzeiro não pode apresentar aquele nível de futebol, e aí com todo respeito ao Pouso Alegre, seja na quarta rodada, seja no primeiro jogo, após 70 dias de pós-temporada, de pré-temporada, não é aceitável. Eu acompanho o Cruzeiro nesses 62 jogos que o Paulo Pesolano já dirigiu a equipe até aqui. Eu fui rebuscar o Cruzeiro contra o Bahia o ano passado, quando foi derrotado, o empate contra o Brusque em Santa Catarina, a derrota contra o Guarani em Campinas, o empate contra o Ituano. Não há, juntando os dois tempos, nenhum Cruzeiro parecido com o Cruzeiro de ontem. Inclusive, é a pior atuação do Cruzeiro sob o comando do Paulo Pesolano, e ele mesmo disse isso na primeira pergunta que foi feita para ele na coletiva, que era, com certeza, a atuação pior do Cruzeiro sob o comando dele. Eu acho que é o seguinte, ele chama para si a responsabilidade, os erros. Ele dizia que o Cruzeiro se sentia muito confortável após a partida contra o Atlético nesse sistema. E eu acho que a atuação de ontem pode fazer com que processos sejam abreviados, com que ele mexa nessa equipe radicalmente, e eu acho que já vai mexer para o jogo contra o Atlético, e que reforços que talvez fossem chegar mais adiante cheguem anteriormente, porque já foram 60 dias de pré-temporada e para o brasileiro praticamente nós temos 70. Então, agora, mas também não acho que tem que trocar o Pesolano, o Pedro Martins, que os 14 jogadores não prestam, não vou por aí, tá? Só que ontem a linha se enviesou muito para baixo. Eu acho que estava assim, ontem se enviesou muito para baixo na atuação, repito. E o mais importante, hoje o Cruzeiro tem um técnico que se indigna com a derrota, porque em outros tempos, para técnicos do Cruzeiro era normal ser eliminado pelo Juazeirense, tomar 4-3 no Mineirão do CRB e perder para o Coimbra. Então dá a dimensão também, ele chama para si, só para passar para outro, sei que eu me alonguei e peço desculpas. Não, pode falar à vontade. O Cruzeiro, tá começando o Masterchef. O Cruzeiro, na questão, acabei perdendo, depois eu volto. O Ale é impressionante. Valeu, moleque. Né? Ele teve ontem meia hora para falar na rádio, não deixa o Valu falar 5 minutos aqui. Uma brincadeirinha. Retoma aí o ponto. Retomei. Então, só se retomou, tem prioridade. O Pesolano, ele chama para si a responsabilidade da escalação, dos jogadores não estarem sendo desenvolvidos, mas tem responsabilidades dos atletas também. Os atletas têm que assumirem. O Paulo Pesolano, ele não é o responsável quando o ala chega pela direita ou pela esquerda, com liberdade e faz um cruzamento sozinho completamente errado. Ele não tem a responsabilidade quando o atacante perde oportunidades claríssimas debaixo das traves. Ó, o Ale fez duras críticas ontem ao Pesolano, ele vai falar daqui a pouco, eu quero só ouvir o Nonato. Nonato, é cedo para uma avaliação mais pesada? O Valu disse aqui, entre o início da pré-temporada e o início do Brasileiro, que é a meta do Cruzeiro, permanência no Brasileiro, segundo seus diretores e seu dono,
Nós estamos no meio do caminho, Nonato. E no meio do caminho o que temos de Cruzeiro é o que a gente viu ontem nos 2 jogos anteriores. É cedo para cobrar ou já está na hora de uma resposta do Pessolano e dos jogadores? Nonato, boa tarde. Boa tarde, um prazer. Sem dúvida nenhuma, é cedo ainda. Agora só tem uma coisa que eu vou discordar aí do Lucas. As críticas, as vaias da torcida têm sim razão, porque não foi pelo resultado não. Foi pelo que você falou, o jogo. O jogo foi atuação, né, decepcionante. O Cruzeiro, ano passado, perdeu vários jogos e a torcida aplaudiu. E ontem, infelizmente, foi uma decepção tremenda. Mas uma coisa também que eu achei importante, o Pesolano assumiu o erro, com todo respeito. Não se troca 3 jogadores com 35 minutos do primeiro tempo. Ajustar poderia ser a melhor alternativa, né? Você acha que isso pode ser um problema na administração do grupo, Nonato? Eu acho que de repente sim. Pode ser, né? O fato também dele não gostar de fazer jogos treino na pré-temporada, né? Porque treino é treino e jogo é jogo, né? Entendeu? Bom, atenção. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Paulo Pessolano, dentro de instantes. Eu tenho o Elton para falar, eu tenho o Thiago para falar, informações sobre novidades sobre a SAF do Atlético, dentro de instantes aqui. E um jogador que o Atlético está negociando. Apuramos não apuramos nada, caiu no colo agora, 12:10. Informação do jogador que o Atlético está negociando já. Ale, onde você trabalhou no jogo, eu ouvi parte da sua indignação, você pistola, porque o que te incomodou também, Ale, foi a atuação. Muito abaixo do que se espera de um time, mesmo no início de um trabalho na temporada. Ale, boa tarde. Muito boa tarde a todos, a quem nos consagra aqui na Bandeirantes e no YouTube. Pedi desculpas pro Valu, porque fui bem inconveniente, mas também me justificar, porque o Nonato que me cutucou falou, daqui a pouco começa o Masterchef e tal. Daí eu acabei falando, você não se manifesta, pega mal pra mim com os companheiros, ok? Você falou aí da evolução, né? É o 4º jogo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro e foi a pior partida, né? Então isso é realmente preocupante, mais até do que a possibilidade de ficar fora da fase semifinal do Mineiro, que para mim seria ruim, porque na semifinal e na final são os grandes testes, né, que o Cabuloso tem para fazer nessa primeira parte da temporada. Vale lembrar que no ano passado o Cruzeiro estava numa situação de reconstrução ainda mais radical, né, sem dinheiro, sem nada disso. E tinha, em 4 rodadas, tinha 9 pontos. Hoje tem 4. Vale lembrar também que vários outros times do Campeonato Mineiro também começam o ano fazendo reformulação, né? Talvez com muito menos, certamente com muito menos investimento do que o Cruzeiro, e não está fazendo esse campeonato tão ruim como faz o Cruzeiro, principalmente ontem, que, como eu disse, foi a pior partida. A questão de tirar o jogador com 30 minutos... que é muito ruim para os atletas substituídos e também para o grupo, dá um sinal muito feio para o grupo de profissionais, até porque o Independência começou a gritar o nome do Pesolano na hora da substituição, sendo que ele errou na escalação, no desenho e na ideia de jogo. Então, por exemplo, você coloca o Reinaldo. O Reinaldo, não é que você precisa de um jogo do Campeonato Mineiro para saber que ele não sabe sair jogando. O Elton falou isso aqui há 1 mês e meio atrás. E tomou porrada, tá? Porque eu vi mensagem de gente batendo no Elton quando disse isso aqui. O Elton falou o seguinte, falou, olha, um jogador forte, viril, vai bem no jogo aéreo e só. Se você olhar pro Reinaldo, você vai saber que ele não vai sair jogando. Aí você põe o Reinaldo para ser um armador do time pelo lado esquerdo. O Reinaldo vai mal, porque todo mundo sabe que ele não sabe fazer aquilo, e aí você tira o Reinaldo. Você coloca o Formiga para fazer esse papel pelo lado direito. Não satisfeito, coloca o Gasolina de zagueiro e fala, Formiga, vai lá para frente. O Formiga falou, eu, professor? Vai lá para a segunda linha. Professor, eu acho melhor não. Aí você tira o Formiga porque ele não sabe fazer essa função. Você coloca 2 caras no meio campo. O Ramiro e o Alisson, né? Você fala para ele assim, você é o Xavi e você é o Iniesta. Vocês 2 marcam e atacam. Evidentemente que... E aí você tira o Alisson por causa disso, que correu que nem uma... O Alisson é bom jogador, hein? Bom jogador. Bom jogador, bom jogador. Esses 2 que ele tirou são jogadores que são limitadíssimos. Limitadíssimos, para dizer o mínimo, principalmente para fazer essas funções que ele queria que fizesse. Mas o Alisson é bom jogador. E aí você tira o cara porque você exige dele uma coisa que todo mundo sabe que ele não pode dar, e ainda você expõe esses jogadores como se eles fossem ocupados, você põe um X ali. Então, acho que ali a responsabilidade é totalmente... eu quero fazer testes. Você faça nos treinamentos.
Se bem que nesses casos não precisariam de testes, né? Então, assim, você pra mim é o melhor... Quem é o melhor apresentador da televisão e do rádio do Brasil pra mim? Everton Guimarães. Você às vezes erra. O Pesolano é um grande treinador. Obrigado. É um grande treinador. muito. Mas ontem ele errou feio. E não adianta você falar depois. Ah, olha, eu errei, não sei o quê, porque o ponto não volta, as vaias não voltam. A humilhação que passaram o Nonato foi bem humilde. Se acontece isso em outros grupos, o Pesolano não entra nem no vestiário. Então, assim, o que eu quero que fique claro é o seguinte: não tem ideia, não tem desenho, não tem filosofia de jogo que se sobrepõe à característica do jogador. O Reinaldo não vai sair jogando. O Formiga não vai jogar na segunda linha. O Alisson não vai ser um criador de jogadas. Isso não vai acontecer. E o Pesolano tem obrigação de saber disso. Entendeu? No ano passado, o Pesolano era muito o melhor jogador do time, porque ele tinha um elenco absurdamente limitado. E ali, você fala assim, esse cara não pode jogar na lateral porque ele é um excelente meia. Não, não é um excelente meia. Ele vai jogar na lateral, o outro vai jogar na lateral. Hoje não, ele tem um time que não é um time excelente, mas tem jogadores que fazem aquela função. E ele tem que aproveitar esses jogadores onde eles vão render mais. Então, assim, ontem ele errou, no segundo tempo o time já estava mais acertadinho, mas ainda com erros, assim, grosseiros. Os caras não foram bem, os bons não foram bem. Não foi bem o Wesley, não foi bem o Gilberto, muito aquém. Não foi bem o Nicão quando entrou, o Bruno Rodrigues também não. Mas você não pode deixar a armação do teu time para os dois zagueiros. O zagueiro participar do momento ofensivo, eu acho justo, legal, correto. O Lucas Oliveira fez várias vezes ano passado. Agora, você ser o armador do time, sabe quem armava o time ontem? O Lucas Oliveira e o Brock dando aquele... Tá errado, poxa. Cara, o Brock trabalhando à frente da linha do meio campo. Agora, vamos lembrar também uma coisa importante, esse Cruzeiro, boa parte dessa rapaziada começou a treinar no ano passado. Essa é uma temporada diferente, que teve tempo para treinar. Então, assim, é preocupante não só o fato de ficar fora da semifinal, que pode acontecer, mas o entendimento do Pesolano. Ele não precisa ser toda vez o melhor jogador do time. O Ramiro jogou de meia, jogou de volante, jogou de zagueiro, jogou de lateral. Então, assim, sabe, tira um pouquinho o pé, vamos fazer às vezes o mais simples, dar um pouquinho de sequência para quem merece, porque senão ele vai perder o grupo e vai perder o sentido do trabalho.